Vamos lá? Vou mostrar para vocês, a gente vai mostrar para vocês hoje aqui uma etapa por etapa de como que faz a instalação do quadro anti-torção, nosso carro-chefe da 1400 Adaptações, né? Uma das nossas primeiras criações. O carro chega, a gente faz uma pré-avaliação, como vocês puderam ver aí. Tem uns detalhezinhos, o carro já foi feito uma reforma, tem alguns pontinhos de solda ali, mas nada que impeça de colocar o reforço, né? Tem alguns casos que a gente prefere não colocar porque vai ficar mais perigoso do que já estava. Então a gente prefere mandar o cliente fazer a manutenção no carro. Então acompanha aí, que a gente vai mostrar para vocês como que faz. E também vai receber uma direção elétrica, esse exemplar de um GLS. Fala rapaziada, beleza? Diego falando aqui para vocês. Hoje a gente vai fazer uma demonstração de instalação de um quadro anti-torção do 147, né? Nosso carro-chefe aí da oficina, uma das nossas primeiras peças a serem criadas junto com a barra superior, né? A barra superior já existia, uma empresa que fabricava, porém a gente criou esse reforço anti-torção que até hoje vem ajudando os Fiatinho aí. Hoje a gente vai colocar, vamos dizer que estruturar mais um Fiat 147, no caso aqui um GLS, né? Um carro bem completinho para a época. E a gente vai acabar aqui fazendo também aqui alguns outros servicinhos, mas a gente vai mostrar com mais detalhes para vocês a instalação do quadro anti-torção. Vai colocar uma barra superior e uma barra traseira. Então, vamos mostrar para vocês aí esse processinho. O Guilherme já começou a desmontar. Fizemos uma pequena avaliação antes, tudo certo para colocar, né? Tem uma coifa da caixa de direção para fazer a substituição. E se porventura aparecer mais alguma coisa, a gente passa para o proprietário para poder estar fazendo a substituição, a manutenção, a troca, enfim, do componente com defeito, tá? Então, vá acompanhando aí que o Guilherme vai mostrar para vocês como que faz a instalação do quadro anti-torção no 147, beleza? Bora para cima. Bora lá! Aqui eu vou dar um recadinho para você que quer fazer aquele trampinho rápido no seu carro, mais especificamente aqui, fazendo a instalação do quadro anti-torção. Guilherme já tá na pegada aqui, ó. É um carro que veio pra gente semana passada, fez um orçamento, a gente fez uma breve avaliação aqui na estrutura, viu que tem condições de a gente fazer a instalação e já tá fazendo a instalação. Então, para você que acha que é um 400 de adaptações só faz orçamentos grandes, serviços grandes, não. A gente faz esse tipo de manutenção e instalação daquele nosso reforço de torção, que é o quadro que a gente vai fazer aqui. Então, corre lá no site, já compra o seu www.147adaptações.com.br. Serve tanto para o quadro anti-torção quanto para a barra superior, dianteira, traseira, direção elétrica, enfim, tem uma infinidade de peças que a gente consegue fazer em um dia de serviço, será nesse caso aqui. Aqui, a maioria das vezes já vai aumentar um pouquinho mais, porque os caras não se aguentam, mas é isso. Para você que quer fazer aquele seu trampinho rápido com a gente, corre lá no site, compra sua peça, agenda com a Patrícia, agenda com o Wagner lá no WhatsApp e traz pra gente, beleza?
Fala pessoal, eu sou o Guilherme e vocês vão acompanhar comigo hoje o passo a passo da instalação do quadro anti-torção. Para a gente começar aqui já, eu vou fazer a retirada da barra estabilizadora e a gente já teve a nossa primeira pedra no caminho, o que é bem normal. Esse parafuso aqui, normalmente é rosca na ponta. O primeiro é parafuso e porca e o segundo ele tem rosca. Provavelmente aqui essa rosca já foi bem desgastada. Dá uma mostradinha aqui embaixo, ó. Provavelmente a rosca daqui já foi desgastada, então eles colocaram um parafuso de baixo para cima com uma porca. O problema, a porca lá em cima é porca travante. E não dá para colocar uma chave lá para travar a porca. Então o parafuso está rodando em falso. O que eu vou fazer aqui para não perder muito tempo? Eu vou cortar a cabeça do parafuso, igual eu já comecei aqui, vou cortar a cabeça do parafuso, soltar a barra e depois eu só empurro o restante do parafuso que ficou preso ali para cima para poder colocar um novo depois, certo? E isso daí a gente já acaba perdendo um tempinho. Então é igual eu falei para vocês, no melhor dos casos, as roscas estão boas e tudo mais, a gente troca rapidinho. Aqui a gente já começou a ter um probleminha, mas nada impossível de resolver. Por isso que a gente sempre fala para você procurar um profissional para fazer esse tipo de serviço e que tenha ferramentas para caso aconteça uma coisa dessa, você não precisar ficar com seu carro parado. Então vamos lá. É necessário tirar as rodas para facilitar o trabalho de instalação. Primeiro passo, vamos começar sempre pela parte da frente aqui com a barra estabilizadora. Soltando os parafusos que prendem aqui e os parafusos da frente. Inclusive a gente já está com um BOzinho ali para resolver, porque teve um parafuso que não quis sair, mas a gente vai resolver. Por isso que eu sempre falo, procure um profissional ou então faça um orçamento e venha fazer essa instalação com a gente aqui na 147 Adaptações. Cortei a cabeça do parafuso. Aqui ó, o bendito onde está preso. Cortei a cabeça do parafuso, soltei a barra, agora eu vou tirar a porca daqui. Esse carro provavelmente foi feito um trampo desse lado, igual eu falei pra vocês, a rosca aqui ela tá boa. Só que como vocês podem ver, ó, mostra aqui, essa ponta de longarina parece que ela não foi mexida. Ela ainda parece ser original. Já essa daqui, ó, ela em algum momento da vida dela foi feita uma alteração. Vocês podem ver pela solda que foi feita aqui no entorno. Então por isso que acaba dando esse tipo de problema. Então conseguimos tirar, vou tirar ali o parafuso que sobrou e a gente vai para o segundo passo. E o segundo passo é a retirada da travessa do câmbio. Bom, tirei aqui a travessa. É bom também nessa hora você já analisar aqui, ó, por exemplo, o coxim, ele já está bem ressecado, já está prestes a estourar. Então agora já é a hora certa de fazer a substituição. Já tirei aqui, ó, os oscilantes também. Soltei daqui. Já é hora também de fazer a pré-inspeção para você ver se está bom. Esse aqui no caso está bom, não tem folga. Então a gente vai montar o mesmo no lugar. E a gente vai para a primeira parte da instalação do quadro em si. Aqui a gente fez o pré-instalação. Agora a gente vai para a instalação, que é o reforço do chifrão. É por onde a gente começa a nossa instalação. É bem tranquilo, não precisa soltar o escapamento. Ele passa aqui de boa. Aí agora a gente vai para a hora da verdade, né? Vamos ver se a furação vai bater. Bom, então vamos lá. Eu encaixei o reforço do chifrão aqui no lugar. Vocês podem ver, ainda sem o oscilante, só pra gente ver a furação. Aqui bateu, certo? Aqui embaixo também bateu. Só que aqui nessa outra ponta, olha, vem cá, olha aqui de trás que vai dar pra ver melhor. Por aqui, desse lado. Onde tá o furo, vocês conseguem ver onde tá o furo? E onde tá a marca do reforço.
Lembrando, esse reforço ele foi feito em cima de um carro com estrutura boa. Então, essa marca deveria bater. Não é motivo para desespero, não é hora de desistir agora. A gente vai terminar essa instalação. Eu só vou precisar fazer um pequeno ajustezinho para que isso daqui venha um pouquinho mais para cá. Porque eu não posso simplesmente fazer outro furo aqui e colocar o oscilante lá. Isso eu não posso fazer, porque senão eu vou alterar todo o alinhamento do carro. Eu tenho que usar o mesmo furo. Então eu vou ter que fazer o reforço chegar aqui no furo. E isso é mais uma daquelas coisinhas que a gente sempre fala que são as pedras que aparecem no caminho e a gente tem que resolver. Bom, e como eu expliquei para vocês, né, nesse caso desse carro, eu não posso aumentar o furo ou refazer o furo no chifrão. Então o que eu fiz? Eu abri um pouco o furo aqui na peça, no reforço. Mostra aqui atrás. Mostra de trás que é melhor. Eu abri o furo aqui no reforço. Para não abrir só de um lado e prejudicar a estrutura da peça, eu abri um pouquinho em cada lado. Aqui eu consigo jogar um pouquinho mais para lá, para aqui ficar alinhado e aqui também. E não alterar o alinhamento aqui do meio que estava certinho já. Porque eu não posso refurar o chifrão. Eu tenho que aumentar um pouquinho. Então isso aqui vai muito de caso para carro. Cada carro é um carro na hora da instalação. Pode ser que o seu precise aumentar um pouco, pode ser que o seu case direto. Como eu já expliquei, essa peça ela foi feita em cima de um carro com a estrutura íntegra. Então ela não necessita alterações de maneira alguma, exceto quando o carro tem algum problema assim de estrutura. Esse tipo de problema é normal, porque no outro vídeo que eu falo do quadro anti-torção, eu explico como é que funciona. Aqui o oscilante é preso direto no chifrão. Então, às vezes, se você não fez um alinhamento adequado no carro, se você andou com o pneu comendo um pouco mais para um lado, enfim, alguma forçada a mais que deu, esse carro já tem essa funilaria feita aqui na parte da ponta de longarina. Então, eu acredito que já pode ter acontecido alguma batidinha, ou isso aqui pode ter quebrado e acabou forçando esse lado, e ele acabou dando aquela esticada. Então, assim, são situações que acontecem que deixam nesse nível aqui, mas nada que não dê para ser resolvido. Aproveitando aqui o gancho do reforço do chifrão instalado no lugar, eu vou mostrar a diferença do parafuso que a gente vai trocar aqui agora. Esse é o parafuso que estava lá e esse é o que eu vou colocar agora. Olha a diferença do tamanho. Ou seja, quando você faz a instalação, você tem que prestar atenção nisso também. Os parafusos eles precisam ser trocados. Bom, aqui ó, então aqui ó, os parafusos colocados, fizemos o ajustezinho na peça. Aqui no meio não precisou mexer, o alinhamento começou, por isso que aqui tem essa abertura um pouco maior, né? Caso você precise jogar um pouco para os lados, você já tem aqui o furo um pouco maior. Aqui no caso, como a rosca ainda tá boa aqui dessa peça do chifrão, eu usei aqui ó, o prisioneiro M8 por 50. Você passa um pouquinho de cola aqui na ponta, coloca ele no lugar. O tempo que eu vou colocando as outras coisas é o tempinho que a cola dá uma secada, para depois a gente colocar aqui a travessa do câmbio no lugar. Então vamos lá, no começo eu mostrei para vocês que a gente teve aquele probleminha com o parafuso. Para resolver isso, o que eu fiz? Eu abri um pouco mais o furo para que o parafuso ele fique passante aqui. Então ele vai passar direto. Eu vou colocar ele de cima para baixo e aqui eu só vou colocar a porca. Desse lado, a rosca, ela ainda tá boa. Daria para eu colocar assim. Mas eu não vou colocar um parafuso de cima para baixo aqui e aqui vou deixar com rosca. Então o que eu vou fazer? Eu vou desgastar aqui também a rosca, vou deixar o parafuso passante e passar ele de cima para baixo para prender com porca, para deixar igual e ficar uma coisa estética. Então é por isso que eu indico. Você quer fazer a instalação do seu quadro? Entre em contato com a gente para fazer o orçamento e instalar aqui na oficina. Esse tipo de coisa é muito comum. Então, às vezes você levou num mecânico,
não descapacitando o trabalho dele, mas às vezes ele não tá habituado com esse tipo de coisa, aí uma furação não bateu, alguma coisa não deu certo, ele já começa a pensar, pô, será que essa peça tá certa? Será que me mandaram errado? Aí você começa a questionar a peça e tudo mais. Então a gente sempre indica, faça um orçamento e agende a instalação aqui com a gente, na 147 Adaptações. Bom, a segunda peça aqui da instalação, a gente veio para travessa do radiador. Eu coloquei ela aqui no lugar, vocês podem ver as furações estão batendo, tudo certinho. Fiz aquele esqueminha aqui. Aqui do outro lado, eu tive que fazer outra coisa. Por quê? Aqui dentro, normalmente tem um buraquinho na ponta da longarina. Nesse carro aqui, ela tá tampada. Como? Eu não sei, mas tamparam. E tem muita areia dentro. Então aqui, para eu colocar o parafuso de cima para baixo, eu teria que fazer um baita de um trampo. Aqui é muito apertado porque o motor tá no lugar, então daria muito trabalho. O que eu fiz? Eu peguei um prisioneiro M10, aproveitei que a rosca desse lado tava boa e usei um prisioneiro. Passei cola, igual eu faço nos outros, passei cola e coloquei o prisioneiro aproveitando a mesma rosca. Por isso que é bom analisar antes, porque se eu já colocasse a micro retífica aqui para abrir o buraco e deixar passante, ó, eu ia tomar. Então o que eu fiz? Eu olhei primeiro, vi que não ia dar certo, coloquei o prisioneiro, coloquei no lugar. Agora eu vou colocar a travessa do câmbio pra gente já prender essa parte. E agora eu vou dar uma diquinha aqui. Essa aqui eu não ia dar não, mas vocês são uns inscritos legais aí, o pessoal que acompanha é legal, deixa uns comentários bacana. Aqui ó, na hora de tirar, o que eu faço, né? Você pode achar que é loucura, eu coloco ó, um soquete para segurar o câmbio, porque na hora que você tira a travessa, a tendência é que o câmbio dê uma afastada para trás. Então na hora de fazer a instalação de volta da travessa, quando você coloca, aí você tem que segurar aqui e fazer, sei lá, fazer um pouco mais de força. Então eu coloco o soquetezinho aqui, seguro o câmbio, na posição que eu tirei o câmbio está no mesmo lugar, então vai facilitar a minha vida na hora da instalação da travessa. Ó, eu vou ressaltar uma coisa aqui, as peças vendidas pela 147 Adaptações, elas são vermelhas. Então caso você compre com alguém um reforço, um quadro anti-torção que não seja vermelho, não é da 147 Adaptações. A dica que eu dou é, recuse imitações. Aqui a gente fez na medida da chapa ideal para não ter nenhum problema, porque não adianta você colocar um quadro anti-torção que quebre. A intenção é ele segurar e reforçar seu carro. Se ele quebrar, ele não reforça nada. Então, presta atenção na hora de comprar. Compre sempre no site ou na loja da 147 Adaptações no Mercado Livre. Toda vez que a gente vai fazer a instalação do quadro, a gente avisa para o cliente que na hora de desmontar a gente sempre dá uma conferida nas peças, e caso tenha alguma que precise de substituição, a gente avisa. Não foi o caso aqui, né? O coxinho do câmbio da travessa está estourado, então a gente já vai fazer a substituição por um novo, que é o que a gente sempre indica. Já que está com a mão na massa, desmontou a peça, já faz uma análise e se precisar de alguma peça é só entrar lá no site da 147adaptações.com.br, que tem tudo para o seu 147. Ó, aqui a gente colocou a travessa do câmbio no lugar já. De primeiro momento, eu só embiquei as porcas e os parafusos que prendem aqui ela, tanto no câmbio quanto na carroceria do carro, porque agora eu vou colocar as laterais e a barra estabilizadora no carro. Então, caso eu precise jogar a travessa do radiador um pouco mais para os lados, essa parte ainda está solta. Essa parte de apertar é quando já está tudo no lugar. Quando eu colocar tudo no lugar, tiver tudo certinho posicionado, aí eu venho apertando todos os parafusos e porcas. Mas agora a gente vai para instalação das laterais e da barra estabilizadora.
colocamos no lugar, dá uma olhada, quadro instalado, reforço do chifrão, reforços laterais, reforço da travessa do radiador, tudo no lugar. Lembrando, as peças de reforço, elas são acopladas na lataria do carro. O que vem depois, como a travessa do câmbio, a barra estabilizadora, elas vão por baixo do reforço, sempre lembrando, tá? Por que a gente fala isso? Porque às vezes a pessoa ela vai instalar pela primeira vez, não sabe muito bem como funciona e acaba tendo dificuldade. Então, só para deixar isso claro, primeiro vem o reforço e depois as peças que já fazem parte do carro. Agora, com tudo instalado, eu vou vir apertando todas as porcas e parafusos para deixar tudo bem firme, bem seguro. Mas a pior parte já foi. E eu falo para você, esse não foi fácil, viu? Ó, vou passar uma dica aqui também para vocês, que eu gosto de fazer, a ordem de aperto dos parafusos. Primeiro a gente começa apertando a travessa do câmbio, para encostar aqui, ver a altura que vai ficar, para não ficar pegando aqui na barra. Apertar aqui para segurar o câmbio. Então aqui é o primeiro passo, vamos apertar primeiro a travessa do câmbio. Segunda peça para a gente apertar, as laterais. Por quê? Porque essa peça aqui, ela tem um movimento aqui na frente, ela tem um rasgo do furo. Então a gente aperta aqui primeiro para ela poder jogar o máximo para frente possível. Tanto aqui quanto aqui. Aqui principalmente, como vocês podem ver, aqui ainda vai mais para frente. Então ele não tá pegando aqui, mas está muito perto. Se eu passar um calibre de lâmina ali, ele vai passar, mas está perto. Então eu vou jogar o máximo para frente ali possível. Terceiro, a gente aperta as pontas da barra estabilizadora. E por fim, a gente aperta a barra estabilizadora aqui na ponta do oscilante. Então, vou apertar aqui e vou mostrar para vocês como vai ficar. Bom, concluímos a instalação do quadro anti-torção. Esse aqui ele não foi fácil, vocês puderam acompanhar desde o começo, mas é como eu falei, a gente consegue dar um jeito, porque assim, a gente já pegou dificuldades até um pouco maiores do que essa. É claro, algumas não tem como instalar, aí a gente indica você fazer a funilaria primeiro e depois trazer para a gente fazer a instalação. Nesse caso, mexendo um pouquinho aqui, mexendo um pouquinho ali, a gente conseguiu. Vocês podem ver, tudo no lugar, barra estabilizadora, travessa, suporte, varão, tudo no lugar. Aqui tá pronto. Esse quadro aqui, pessoal, só reforçando, ele é muito importante para a estrutura do seu carro. Eu vou até dar um exemplo que na semana passada a gente fez a instalação de um quadro anti-torção. O carro do rapaz, ele estava muito íntegro, muito íntegro. Foi muito fácil instalar o quadro. Foi literalmente só subir as peças, colocar os parafusos, apertar e mandar o carro embora. Esse aqui, ele não tá detonado, ele tem sua integridade ainda, mas o tempo ocasionou, talvez ele usou mais, aconteceu alguma coisa, ocasionou essas dificuldades que a gente teve. Então, a hora de estruturar o seu carro é quando ele tá bom ainda. Não adianta você dobrar seu chifrão, quebrar o seu carro e depois querer colocar o quadro. O quadro não é para isso, o quadro é para evitar a quebra. Depois de quebrado, é funilaria e aí sim você coloca o quadro. Beleza? Então, pessoal, esse vídeo aqui é para ajudar muita gente aí que às vezes começa a montar o quadro, vê uma dificuldade, fala, pô, não vou conseguir. Dá para instalar, entendeu? Então, volta no começo, assiste de novo,
dá uma olhada, pensa, para. Aqui, às vezes, eu também dava uma pensada assim, nosso cameraman foi me acompanhando, eu parava, olhava, respirava, aí clareava uma ideia, lembrava de uma coisa que eu já tinha feito e colocamos no lugar. Então, bora pra cima, que aqui a gente não para. Aqui, ó, vai reforçar tudo esse carro. Vamos lá. Aí, pessoal, quer ter essa sensação de abrir um presente? Corre lá no site. Compra uma barra anti-torção superior. Compra um quadro. Compra uma direção elétrica. Natal tá chegando, hein? Já tá na hora de começar a comprar os presentes. Nada melhor do que se presentear e presentear o seu 147. Certo? Bom, e aqui agora a gente fez a instalação da barra anti-torção superior. É uma instalação bem tranquila, né? Vou mostrar aqui para vocês só como fica no carro. Uma dica que eu dou é sempre tentar dividir aqui por igual. Mostra aqui em cima, ó. Dividir aqui por igual a rosca, para não ficar nem muito para um lado nem muito para o outro. Então você coloca em cima, você precisa abrir um pouco mais. Se você for dar 4 voltas, dá 2 em cada lado para abrir por igual, não dá diferença. Um ponto aqui que eu vou deixar bem claro, é bem simples de instalar, você só vai tirar as porcas do seu carro e colocar aqui. Essas porcas, elas não acompanham a barra. A gente faz a substituição porque normalmente as porcas que vêm no lugar já estão bem gastas, né? Já estão assim, nesse estado, então a gente prefere fazer a troca. Mas não é obrigatório e elas não acompanham a barra. Aí aqui esse carro ele já está com o quadro anti-torção instalado no lugar. Aqui vale a pena ressaltar o quê? Primeiro, antes de fixar a peça no lugar, procura o centro dela para encaixar certinho na sua peça. Aqui no ajuste você pouco vai mexer. Primeiro você coloca com essa parte aqui já ajustada para entrar certinho. O que acontece? Essa peça ela serve para segurar o centro do carro. Pode não parecer e às vezes não ficar tão evidente, mas o carro muitas vezes ele faz isso aqui no cofre. Ele dá uma dobrada em V. Então essa peça serve para segurar essa dobra que às vezes é imperceptível. Mas, por exemplo, seu carro começou a quebrar muito o coxim. Ah, troquei o coxim, 2 meses depois ele estourou. E isso pode estar muito ligado a essa parte estrutural do cofre do seu carro. Uma outra coisa, na instalação dessa barra, a gente tem que fazer a retirada do step. O step não tem como ser mais utilizado aqui na frente. Então ele vai ter que ocupar um lugarzinho no seu porta-mala. Aí então a gente sempre fala assim, é muito importante essa barra, questão estrutural, mas vai ter essa alteração no seu carro. Você vai ter que tirar o step daqui e colocar ele no porta-mala. Bom, pessoal, e aqui essa regulagem, ela não tem a função de ciborgue. Ela não serve nem para abrir o seu carro e nem para fechar. Ela é simplesmente para evitar que ele abra ou feche. Ela vai segurar a estrutura, não serve para você fazer alinhamento, beleza? O carro do jeito que ele tá, você vai regular aqui, você vai achar a posição para ela entrar certinha e travar essas porcas aqui, ó, tá vendo? Que elas ficam soltas. Você só vai travar elas. Uma chave 19, uma 26... e você trava. Não é ciborgue isso aqui para você abrir ou fechar o carro. Bom, finalizamos aqui a instalação do quadro. Essa parte de estruturação tá ok. Esse carro aqui ele ganhou mais alguns anos de vida, você pode ter certeza. Esse é mais um vídeo da série Estruturando 147, né? Podemos dizer assim. Já tem um vídeo explicativo. Hoje foi colocando a mão na massa. Eu espero que esse vídeo ajude você que não consegue trazer o carro pra gente por distância, mora um pouco mais longe, que você consiga instalar no seu carro, que você não perca o prazer de ter um 147 por conta de quebra ou qualquer coisa do tipo. A 147 Adaptações trabalha para que o sonho do seu carro, do seu carro antigo seja uma realidade, que você possa andar. Qualquer dúvida que vocês
tiveram em relação à instalação ou alguma parte que talvez não tenha sido bem explicada, que ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Caso você queira adquirir as suas peças, você pode entrar em contato no WhatsApp, por e-mail, no site, tem tudo lá bem explicadinho. Eu só queria deixar uma última dica aqui, né? A gente fala bastante da parte estrutural, mas a gente tem que lembrar que para o seu carro ficar bom mesmo, é um conjunto completo. Então, a gente instala o quadro, já verifica como está a condição da suspensão, batente de suspensão, coxim de motor e câmbio, de travessa, bucha de barra estabilizadora, oscilante. Todas essas peças que constituem a parte estrutural e funcional do carro. Não adianta você estruturar, colocar o reforço do quadro, mas você tá com a suspensão batendo, estourada, com as buchas estouradas, porque assim, você vai estar colocando uma peça para segurar todo o resto, mas a gente sabe que a função dela é para evitar que o seu carro quebre, então ele não vai fazer milagre, ele ajuda muito, é outro carro com o quadro, mas ele não vai fazer milagre. Então, você pode ir fazendo aos poucos, instala o quadro, junta um dinheirinho, dá uma geral na suspensão, junta mais um pouco, dá uma geral na questão de direção também. Esse carro aqui em específico, ele vai entrar direção elétrica, e em um vídeo eu já expliquei que a direção elétrica ela é muito boa, mas ela precisa do acompanhamento de todo um conjunto também, de caixa de direção, de suspensão, tudo isso faz a diferença. Então, para você que quer deixar o seu 147 zerado, assista nossos vídeos, compre as suas peças, faça você mesmo, ou entre em contato e faça aqui com a gente para melhorar o seu carro. Beleza? Espero que não fique nenhuma dúvida, espero ajudar vocês e até o próximo vídeo.